Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi, no Japão. Hoje é dia 7 de setembro de 2025 eu gostaria de subir mais esse vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais. Eu tava vendo aqui uns vídeos no Instagram, né? E aí sempre passa aquela história do Zé Felipe lá com a Virgínia, ex dele, e o tal do Vinícius Júnior, né? O negão tal, que joga futebol. E aí eu me lembrei de uma história muito antiga de um casal que eu vi, que era um casal que era assim, eles foram o primeiro um do outro, né? Tipo, o primeiro casalzinho jovem, bem jovens assim um do outro. Só que aí por causa de uma viagem que o cara fez, eles meio que se separaram, né? Só que a tese era a seguinte, né? O discurso da moça era mais ou menos assim: olha, a gente vai. Na verdade, o cara tava esperando retornar para o relacionamento com a moça, né? Mas a moça meio que não aguentou. A mulher falou: não, não vou ficar esperando, não. O que é incompreensível até, né? Só que aí a tese da moça era a seguinte, ela se amparava na seguinte ideia, ela gostava muito do rapaz, e os dois se amavam mesmo, porque basicamente eram os primeiros um do outro, né? E aí nessa coisa do primeiro namorado, na primeira namorada, é até inteligível que você pense que será para sempre e tudo mais, né? Aí a ideia da moça era a seguinte, que eu vou ter as minhas experiências com múltiplos homens aqui no meu país, né? Eu vou viver minha vida. Você vai ter as suas experiências no país onde você tá e você vai viver a vida aí. E aí a gente um dia vai se reencontrar e seremos felizes para sempre, né? Aí parece aquelas historinhas de filme americano e tal. E aí no filme americano tudo funciona corretamente, tudo funciona como que a moça aí pensou nesse final idílico da mente dela. Só que na vida real não funciona assim, tá? Eu vou te explicar agora, vou explicar por quê. Que geralmente esse tipo de trajeto, de caminho, ele cria relacionamentos disfuncionais. Funciona assim. Eu já expliquei em alguns vídeos anteriores aqui embaixo sobre o mecanismo de pré-seleção, né? E em cima desse tema, desse vídeo, eu vou falar novamente sobre o mecanismo de pré-seleção e até explico sobre essa questão desses famosos aí que eu citei no início, né? Mas antes de mais nada, antes de começar realmente a tese aqui, né? Eu vou sempre comentar sobre isso em todo o início de vídeo, que se você tem dificuldade de assistir os vídeos até o final, tem uma ferramenta no canto superior direito da tela aqui, os três pontinhos, que lá vai ter um acelerador de vídeo, você pode acelerar o vídeo e a voz do interlocutor em 1.5, 1.75, duas vezes a velocidade, fazendo com que um vídeo de 10 minutos, por exemplo, ou de 20 minutos se encurte para metade do tempo, né? E se você deseja deixar algum comentário, alguma dúvida, alguma contribuição, alguma sugestão, vou deixar na aba dos comentários aqui embaixo um vídeo bem curtinho que ele fala sobre relativismos, tá? Então antes de você deixar esse comentário, eu peço que você assista esse vídeo curtinho sobre relativismos e poste lá o comentário, poste a sugestão, a reclamação. Aí sem mais delongas eu vou explicar a relação do mecanismo de pré-seleção, tá? Com essa questão do o retorno de um relacionamento antigo, tá? Então como é que funciona? Em algum vídeo anterior eu expliquei que o mecanismo de pré-seleção é um mecanismo instintivo, tá? É como o gato quando enterra areia. Ninguém ensina o gato a enterrar areia, tá? Ninguém ensina o cachorrinho lá a mijar no poste. São coisas que já vêm dentro do DNA do animal. E o ser humano, ele basicamente é um animal. Eu costumo dizer em todos os meus vídeos que o ser humano é um ser biopsicossocial, tá? Sendo que grande parte das nossas decisões é uma decisão mais relacionada à parte animal do ser humano. Ou seja, 60%, 70% de todas as decisões que a gente toma, elas têm uma natureza mais animal, tá? E aí 30%, 40%, 20, 30% uma característica mais psicológica e de 20 a 10% uma coisa mais social. Então o ser humano é um ser biológico, psicológico e social. Sendo que a maior parte da camada das nossas decisões ela vai ser biológica. Por incrível que possa parecer, nós somos movidos por instintos muito primários, tá? E é o que acontece. O mecanismo de pré-seleção é um mecanismo que ajuda a fêmea humana, vamos dizer dessa forma, na parte mais biológica, né? A selecionar o macho, tá? Então, um macho que já é pré-selecionado por outras fêmeas, né? Eu vou encurtar aqui porque eu já expliquei sobre isso num vídeo anterior. Um macho que ele já é pré-selecionado por outras fêmeas, ele é mais rapidamente selecionado pelas próximas fêmeas. Ou seja,
por mais feio que o cara seja, por mais chato ou desinteressante que ele seja, pela mulher já ver o cara andando com uma outra moça bonita do lado dele, fica mais fácil dela gostar dele. E isso não é algo consciente, tá? Isso é algo subconsciente, inconsciente. É algo naturalmente instintivo. É como o gato enterrando areia. Ninguém ensina o gato a fazer isso. Ele nasce assim. É algo que é incontrolável, tá? É algo que tá dentro do DNA humano há 1,5 milhões de anos. Então, a mulher, ela possui esse mecanismo de pré-seleção, tá? Os homens não possuem, tá? Porque o objetivo biológico, não tô falando que é certo ou que é errado, tô falando como a natureza funciona, tá? O objetivo biológico do macho da espécie humana é inseminar o maior número possível de fêmeas, né? Já o objetivo biológico da fêmea humana seria selecionar, ou seja, filtrar, cortar os que não servem, não servem, não servem, não servem, e esse serve, entendeu? Então é o oposto. Aí o que acontece? Para auxiliar a mulher a escolher qual é o melhor, qual que é o DNA que pode prevalecer, né? O DNA que não será extinto, que vai ter acesso à reprodução, ela se utiliza de vários mecanismos, né? E um deles, para a seleção do macho, seria o mecanismo de pré-seleção. Ou seja, se é um macho que já foi pré-selecionado por outras fêmeas, fica mais fácil dele ser selecionado pela essa fêmea em questão. Então o que acontece? A mulher, ela não toma certo ranço. A mulher, a fêmea, vamos dizer, da espécie humana, vamos dizer dessa maneira. Vamos falar da parte biológica, não psicológica e social, mas a fêmea da espécie humana, ela não toma ranço. Por exemplo, ela tá namorando com um cara. Aí os dois rompem o relacionamento. Aí esse cara ele vai se relacionar com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. Essa primeira moça, ela ainda aceita retornar para esse rapaz. Na realidade, ela até aumenta as expectativas de retornar com ele. Por quê? Porque isso ativa nela. Eu não estou dizendo como isso é certo, como isso é errado, tá? Eu não estou falando para as pessoas fazerem isso, fazerem aquilo. Eu estou explicando como a natureza segue o seu curso dentro da raça humana. Esse cara rompe o relacionamento com a primeira, ou ela rompe com ele, e ele vai e fica com uma outra, e fica com uma sequência de outras mulheres, e o interesse dela por esse rapaz, ele não diminui, tá? O interesse da moça pelo rapaz que agora tá ficando com um monte de gente rodando igual carrossel, ela aumenta na realidade esse interesse, tá? Pode ser até algo com que ela conscientemente fale, não, mas isso tá errado, isso não funciona, isso não é moral, isso não é digno, e aí isso ela controla esse instinto. Mas dentro do instinto animal mesmo, humano, o que vai ocorrer é que ele vai ficar mais interessante agora que ele já ficou com outras pessoas, tá? Então é muito passível a ideia de que ela retorne ao relacionamento com o ex, né? Então é muito fácil para a mulher retornar ao relacionamento com o ex, mesmo quando esse ex já ficou com outras mulheres depois, tá? Inclusive, isso torna ele até mais atraente, tá? Aí depois eles vão retornar, e o cara vai continuar deixando toalha em cima da cama, vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes, e aí eles vão romper de novo. E isso vai criando relacionamentos disfuncionais, porque a cada ida e vinda, a moça se torna mais, como é que o povo fala aí fora, fica mais presa emocionalmente ao cara, fica mais dependente emocional, tá? Porque daí ele vai gerando cada hora mais atrativos, porque ele demonstra que ele não precisa da fêmea, no caso, dessa em questão, né? Que ele pode ser pré-selecionado por outras, ele retorna com ela, mas ele tem opções. Então isso faz com que ele se torne mais atrativo. Agora, aqui é o ponto da questão, aqui é a chave do vídeo. O homem, ele não tem um mecanismo de pré-seleção, ou ele tem um mecanismo de pré-seleção muito, muito pobre, muito pequeno. Então, o instinto que prevalece no homem, na realidade, é o instinto daquela coisa que, se você pesquisar na internet aí, procurar no Google, você vai entender uma coisa sobre ovulação oculta, tá? O ser humano, a fêmea da espécie humana, ela é a única fêmea cujo qual o macho não sabe que o filhote que está sendo gerado dentro da barriga da fêmea é dele. Então o que aconteceu muitas vezes na pré-história, nos primórdios da humanidade? A moça, no caso, a fêmea humana, ela copulava com vários machos, né? E aí prevalecia o macho mais apto geneticamente para a propagação genética. E o macho que estava com ela, o que estava formando família, vamos dizer assim, família, não existia isso, mas o que estava, ela estava sob os cuidados de algum, né? Então, pro leão, pro tigre na selva, pro crocodilo, sei lá, a selva não comer a pessoa. Então,
esse cuidava dela, tá? Só que aí ele tava cuidando de um DNA que não era dele. Uma genética que não era a genética dele na barriga dela, tá? Esse aqui é o maior medo dos homens primitivos e a gente arrastou geneticamente esse pavor de estar cuidando de uma genética que não é nossa, os homens, né, nos machos da espécie humana, eles arrastaram esse pavor até os tempos modernos, tá? Então é um tempo, é um instinto na realidade. É o gato enterrando areia, é o cachorrinho mijando no poste, são instintos, são coisas que não são ensinadas, são coisas que já estão dentro do ser humano. Então essa coisa de fugir de uma mulher que tenha comportamentos muito avançados em relacionamentos, promiscuidade ou comportamento muito sexualizado, na realidade é instintivo o homem fugindo de um comportamento que ele julga ser arriscado, no sentido de que ele provavelmente terá que cuidar de uma genética que não é dele, porque ele não sabe o que está sendo gerado na barriga daquela fêmea, se é dele ou se não. Então o que acontece? Naquele exemplo que eu dei do casalzinho jovem, que um foi o primeiro do outro, e eles se separaram, né? Nessa historinha, a moça, teoricamente, ainda aceitaria retornar para o rapaz, tá? Só que o homem não tem um mecanismo de pré-seleção do tipo, se ela ficar com mais pessoas, ela se torna mais atrativa, mais selecionável, né? O homem é o contrário, tá? Quando a mulher demonstra que tem comportamentos muito avançados em termos de relacionamento, muito modernos, né? O homem toma ranço, tá? O homem ele tende a tomar um certo desgosto, muito similar ao desgosto que a mulher sente quando o homem demonstra feminilidade, por exemplo. Como, por exemplo, suponha, um bandido vem assaltar a bolsa da mulher, aí o homem se esconde atrás da mulher. Aí passa aquela situação, mas ela vai deitar a cabeça no travesseiro, ele vai revirar os pensamentos dela e vai perceber que ela já tá tomando nojo do cara, vai tomar um ranço dele porque ele não fez o papel de proteção que ela supunha que ele deveria ter feito. E não é uma coisa consciente, é uma coisa instintiva que tá dentro do instinto do animal humano. No caso, é como um gato que enterra areia e ninguém ensina o gato a fazer isso, o gato simplesmente nasce sabendo. E no caso do homem, né? O homem ele toma ranço de uma mulher que já, vamos dizer o português bem claro, que já rodou, que já foi dele e agora tá com outro, e foi para outro, e foi para outro, e foi para outro. Então ela não se torna para o macho, para o homem, mais selecionável por causa disso. Pelo contrário, muitas vezes ela se torna menos selecionável. Então, enquanto ela era única e era do cara, e aí isso ativava nele aquele instinto da ovulação oculta, onde, bom, eu sei que o que quer que seja gerado aqui é meu. Quando ela fica com outras pessoas, ativa-se um instinto que não é explicável de forma consciente, racional, onde ela não se torna mais digna para um relacionamento com esse macho, falando da perspectiva muito biológica, sem ser a perspectiva social, sem ser a perspectiva psicológica. Né? Ele não se torna ela não se torna digna de cuidados do macho nesse sentido. E aí o homem toma um certo desgosto. Não é que o cara tá assim ciumado. Não se trata exatamente da palavra ciúmes, tá? É porque ele perde a graça mesmo. É como um prato que você chega na sua frente e ele não tem sabor, ele não tem graça mais, entendeu? E aí o que acontece? Muitas vezes eu vejo que os casais desinformados, né, o homem por desconhecer essa natureza de si mesmo, essa questão, ou porque nós homens e mulheres, né, da geração Y, né, nascidos em 1980, 1996, nós somos ensinados errado, tá? Que homens e mulheres são iguais, tá? Homens e mulheres, eles não são iguais, eles são equivalentes, tá? Então, o igualitarianismo que o feminismo ensinou é uma mentira, tá? Uma falácia. Então, os homens e mulheres não são iguais, tá? Tanto da perspectiva hormonal, quanto da perspectiva biológica, do cérebro dos homens e das mulheres, os valores não são iguais. Então o que acontece? Muitas vezes os casaizinhos desinformados, porque foram ensinados errado, o homem se separa da mulher, ele vai ter uma vida fora da situação com ela, e ela se separa do cara e vai ter uma vida com outros homens, e tem muitas experiências, e vira do avesso, e vira de ponta cabeça, e sobe no teto, e pula de bungee jump, e tudo mais, e depois eles, nós nos amamos no passado, vamos voltar, aí volta o relacionamento, tá? O que normalmente eu percebo, que eu vejo, e eu já vi em vários casais acontecer isso, é que o cara, ele fica pirado, né? É uma situação extremamente angustiante pro macho, no caso pro homem, porque ele fica perguntando, tá, mas como é que foi com o número 3? Aí você fizeram de 4, aí você fizeram de pé, aí você como é que foi? E o cara é maior que eu, o cara é menor que eu, o homem ele fica inseguro, tá? Mas não é uma insegurança
é apenas psicossocial, é uma insegurança biológica, tá? É uma insegurança que é instintiva do cara, e o cara não sabe pôr pra fora, o cara não sabe, o cara não sabe dar explicação para o mal-estar que ele tá sentindo dentro dele, daquela que foi a pessoa que ele escolheu pra estar com ele, já ter ficado com muitos caras e ter tido muitas experiências, tá? Pro homem, em termos gerais, instintivamente falando, né? O gato enterrando areia, né? O cachorrinho mijando no poste. Pro homem, em termos gerais, esse instinto obriga ele a ter uma repulsão pela fêmea, tá? E aí, isso cria relacionamentos normalmente disfuncionais, que são relacionamentos onde o cara se torna muito ciumento, muito tóxico, ele fica tentando controlar as ações da mulher, ele não aceita o passado dela, ele não perdoa as coisas que aconteceram. Ela já aceitou a dele, porque para a mulher é muito fácil, ela tem mecanismo de pré-seleção. Mas o cara não tem mecanismo de pré-seleção, o cara, pelo contrário, ele tem aquele mecanismo da compreensão da ovulação oculta. Então isso dispara nele um alarme vermelho, ele fica louco, tipo, tentando entender o que fazer com aquela situação, porque ele gosta da menina, mas ao mesmo tempo ele não consegue aceitar ela como ela está. E aí isso cria essas relações onde o cara trata mal, porque já não é mais a relacionamento da maneira como ele esperava, etc e tal. E aí, eu, agora na parte final do vídeo, eu vou remeter. Eu não gosto muito de ficar falando sobre famosos, né? Mas o vídeo do famoso em questão foi o que me chamou a atenção para fazer esse vídeo que eu tô fazendo aqui. Que seria o José Felipe aí, né? E essa Virgínia Fonseca. O que acontece? Cada um tá ficando com quem eles terminaram aí, parece que divorciou, né? Assinando o papel de divórcio. E cada um tá ficando com quem quiser, né? A menina tá ficando com um jogador de futebol e ele tá ficando com outra cantora e tudo mais. Só que, em termos gerais, o que eu percebo é que pra mulher é muito mais fácil retornar ao relacionamento com um cara que ela gostava, ou com um cara anterior, ou com o pai dos filhos dela, independente se ela gosta ou não. Mas pro homem não tem uma palavra para explicar isso da melhor maneira possível, tá? Então eu vou falar isso do jeito que der. É pro homem indigesto, tá? Não desce pro homem, isso não opera dentro do homem, funciona corretamente. Se o cara for desavisado, o que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro do relacionamento com a ex. O que normalmente vai disparar nele alguns instintos de mecanismos de defesa, tá? Que seria esse mecanismo onde o cara não aceita, por exemplo, que ela teve experiências com outros homens, tá? Experiências que ela teve com ele, experiências que ela teve com outros que não teve com ele, vai ficar um negócio horrível dentro do cara. E ele não vai saber o que fazer com aquilo, normalmente vai tratar a moça mal, normalmente eles vão terminar porque o cara não vai aguentar ou porque ela não vai aguentar o cara com as perguntas e com as encheções de saco que ele vai fazer, tá? E isso é uma coisa muito recorrente, eu percebo esses casais que vai e volta, nunca dá certo, não por conta da mulher no geral, mas por conta desse instinto que os homens carregam há 1,5 milhões de anos, que é um instinto de sobrevivência na realidade, porque o homem ele tem uma energia para gastar, e ele quer gastar a energia com a genética dele, não com a genética de outro macho. E aí o que aconteceu no passado foi muitas vezes que os machos acabavam cuidando de filhotes, vamos dizer dessa forma, biologicamente falando, que não eram deles. E aí o ser humano, o homem, nesse sentido, desenvolveu um instinto de repulsão à promiscuidade feminina. E aí, se você chegou até o final desse vídeo, eu gostaria de agradecer e tenha uma boa tarde a todos.